E você falou um pouco de Colômbia como um exemplo de operações estrangeiras. Vocês também estão fazendo operações nos Estados Unidos também, né? Conta um pouquinho, duas coisas, né? Como que vai esse sourcing de investimentos alternativos vindos de outros países, de outras jurisdições? E o que você tem visto, cara, em termos desse mercado de vocês em outros países, entendeu? Existe tipo uma Hearst lá fora? Como é que tá o nível de maturidade disso? Se tem algum benchmark de alguns caras que estejam fazendo isso lá fora, nesse formato de vocês? Porque a gente sabe que hedge fund tem feito, alguns caras têm feito a sua moda, né? Ótimo, não, legal. A gente percebeu que há uma demanda gigantesca do investidor brasileiro por ativos internacionais. Fora do padrão, né? Tipo, mais alternativos mesmo. Alternativos. Porque assim, a gente viu Avenue, esses caras, como a gente citou, que também foram dando acesso a, pô, o cara botar a grana no ativo da Nasdaq, né? Mas você acha que é nesse ativo, desse tipo assim, ou nós estamos falando além de outros? Não, além. Tá. Eu acho que o investidor que tem interesse em investir em ativos internacionais, ele já entendeu que esses ativos que estão em mercados públicos, você deu um bom exemplo, comprar a ação da Apple, que já está listada, não parece que vai gerar um grande retorno. Sim. Esse cara já entendeu isso. Acho que vai para cripto muitas vezes. E aí pode ser. E aí a grande pergunta é como é que ele acha a próxima Nvidia? Acho que essa pergunta que o investidor, tanto que está na Avenue, quanto que está em outros grandes bancos, etc., ele deve se fazer. E aí, olhando esse tipo de pergunta, não somente essa, a gente falou, cara, vamos atrás de bons originadores, olhando produtos diferentes, com perfis de risco diferentes, com perfis de liquidez diferentes, para trazer para esse investidor. Então, a gente fez algumas boas parcerias que estão dando bons frutos esse ano e começaram ano passado. A gente montou uma área de novos negócios só para buscar novos originadores no mundo todo. A gente já fez uma parceria importante com uma factory digital na Suíça, que opera Suíça e Alemanha. Olha só. E aí, isso é uma história super interessante, porque eu conheci esse cara por meio de amigos em comum, de uma rede de alumni. E eu falei, cara, o que você está fazendo? Me explica esse negócio de factory digital na Suíça. Pô, você também imagina que pô, a taxa, os juros que eles pegam ali é bem menor do que a gente tem aqui. Calma, a gente vai chegar lá. Aí eu falei, cara, primeiro de tudo, quem falou que empresa na Suíça tem acesso a crédito? Ele me falou. Aí eu falei, como não tem? Você tem um mercado financeiro, talvez um dos mais líquidos não, mas um dos mais importantes com certeza. Ele falou, pois é, o mercado financeiro na Suíça é baseado em grandes riquezas que estão aqui estocadas, dinheiros muitas vezes questionáveis, então há gerações aqui. O mercado financeiro tem um incentivo de ficar parado ganhando aqui FIIs de administração. E o mercado financeiro, os players ainda não se desenvolveram tanto, portanto, existe uma oportunidade de dar crédito para pequenas e médias empresas. A economia real fica à míngua nesse Aí eu falei, me fala mais. Aliás, você conhece a economia blue collar? Não, blue collar, né? Empresas de manutenção, de serviço, não sei o quê. É isso mesmo. Esses caras não vão ter acesso. Aí eu falo, mas por quê? Não, porque muitas vezes são de imigrantes, etc. e tal. Então, assim, resumo da ópera. Ele tem uma operação de factoring super rentável lá e que a gente consegue trazer para o Brasil pagando 13% ao ano em dólar e em franco suíço. Caramba, meu. Aí porra, isso aí é gol de bicicleta que vocês acharam. Bom, isso é um exemplo. O outro exemplo, óbvio, tem seus riscos, etc. Sim. Você está olhando pequenas empresas, então, eventualmente, um atrasa aqui, outro atrasa ali, mas no final do dia a operação parece bem rentável. Sim. A gente fez uma parceria importante com a Realty Mogul, que é a maior plataforma de crowdfunding para mercado imobiliário dos Estados Unidos. E aí, olhando todo mundo que quis investir em real estate nos Estados Unidos nos últimos anos e que acaba tendo que investir por intermédio de veículos não tão eficientes, digamos assim. Então, a gente resolveu fazer o sourcing dessas operações junto com a Realty Mogul e trazer algumas operações para o Brasil, buscando também 1% ao mês em dólar. Mas aí é pulverizado ou o cara escolhe, eu quero investir sul da Flórida, assim, não? A gente acaba olhando junto com a Realty Mogul, pegando coisas mais específicas. Assim. Puta que legal, cara. E aí a gente fez mais duas parcerias super interessantes, que é uma com a Cedar Tree, que é uma gestora que investe em stock options
de secundário de empresas de tecnologia nos Estados Unidos. É tipo o que a carta faz, né? Ou não? Eu não lembro o que a carta faz agora. A carta, basicamente, ela antecipa. O cara, tem um stock option, ela vai lá e faz antecipa esse cara, né? É parecido. É isso, ela acha os caras que são ex-funcionários de empresas e tiveram stock options e precisam do dinheiro para exercer as opções. E, na verdade, também ela trabalha com os caras que estão investing. Então, eu acho que então é diferente nesse sentido. Ah, entendi. Então, ela fala com os caras que já saíram das empresas e precisam do dinheiro para exercer as opções, os stock options, e fala, cara, eu te dou o dinheiro, mas eu quero uma parte do que você vai receber em ações. Uhum. E aí, o que ela conseguiu fazer? Ela montou um portfólio de ações de primeiríssima linha, já maduras, série D, E, F, ou seja, já mitigou bastante daquele risco de startup. Sim. Com desconto de 70% em média do último valuation. Olha só. Você fala, cara, eu estou entrando em empresas que podem ser... Então, eu tenho 2 exemplos para te contar aqui. Eu tenho um da Grok, que a gente entrou com 70% de desconto do valuation de agosto. Caramba. Sendo que esse ano, a Arábia Saudita falou que firmou um contrato que vai investir 1,5 bi nessa empresa. Putz. Ainda não saiu o disclosure para os investidores. Aí tem uma outra que é a Shield AI, que a Palantir vai investir, se eu não me engano, 250 milhões de dólares num valuation de 5 vezes o que a gente entrou já com desconto. Caramba. Então, assim, são empresas interessantes. Bem fora da caixa e, puta, é um negócio que você não tem acesso pelo mercado público não tem. Normal. E aí você pensa, assim, uma pergunta que a gente se faz lá nessa área de novos negócios, quando chega um deal internacional, é o seguinte: por que o nosso dinheiro? Porra, tô no Brasil, legal, pô, internet e tal, não sei o quê. Mas essa aí bateram esses cases bateram na Não, todos os cases a gente foi buscar. Esses cases a gente foi buscar. Por que o nosso dinheiro? Por que a gente está tendo acesso a esse negócio? Será que eu tô tendo acesso legal ou será que eu tô sendo o mais besta aqui do negócio? E aí, nessa tese específica, o que a gente aprendeu foi que existe um limiar em que as gestoras de recursos podem operar no secundário. Ah, sim. Então, eu não me lembro agora se é 100 milhões de dólares, 150 milhões de dólares de Asset Under Management, AUM, que é a partir do qual você não pode operar no secundário. E aí ou seja, você pega as grandes gestoras, cara, assim, gestora nos Estados Unidos, média já está acima disso. Uhum. E aí, como pequena gestora, você precisa trazer fund. É a carne que não coube na boca do tubarão. Exato. Né? Que aí os caras vão e trazem isso, Exato. Pulveriza isso no mercado. E a gente fechou uma outra, super interessante, Brunão. Essa você vai lembrar, para fazer distribuição de um fundo focado em inteligência artificial da Our Crowd, Israel. Our Crowd, cara, claro, conheço. Em parceria com a NVIDIA. É mesmo, cara, que legal. E esse aí como é que veio também? Veio nessa... Esse a gente foi atrás também. Que fera. Porra, que demais. E aí esse tem sido os... Pô, tem muita coisa diferente aí, né, cara? Tem muita coisa diferente. Dá para compor o portfólio de maneira muito inteligente, inclusive. Né? Dá para diversificar bem dentro de alternativos. Sim. Bem. E aí como é que vocês fazem? Porque tem uns aí que nem tem label provavelmente lá dentro, né, da prateleira de vocês. É um bicho tão específico que pô, então vocês estão sempre trazendo essas teses novas também ali para oxigenar ou não, necessariamente? A gente está trazendo teses que a gente veja um poder de longo prazo. Sim. Porque no fim do dia a gente não ganha dinheiro em uma operação. A gente vai ganhar dinheiro ao longo do tempo, se a gente repetir aquilo algumas vezes. Sim. Então, quando a gente vê que tem ali um histórico que valida aquele originador, que barra aquela gestora, a gente vê que tem uma tese que aponta para o futuro, sim. Vê que complementa a prateleira em termos de risco-retorno, liquidez. A gente se esforça bastante em trazer esse tipo de produto complementar. Mas é isso. Assim, e no fim do dia, a gente precisa ter uma prateleira que se complemente dentro de ativos alternativos, que aí, nesse ganho, digamos, de... Você tem uma vantagem competitiva de ter uma prateleira mais completa. Sim. E nessa comunicação também deve voar tudo, né, cara? Tipo, deve sumir em alguns casos desse daí, né? Pô, o cara apresenta uma operação dessa daí, tipo... Pô, dos exemplos... Você sabe que a gente faz bastante rodada privada, cara? Então nem chega... Às vezes não chega, às vezes acaba não chegando. Mas aí a preferência é... Como é que vocês definem mais ou menos? É mais family and friends ali não, dentro? A gente sempre tenta trazer primeiro para a plataforma aberta.
Tá. A partir dessa, alguns investidores falam, cara, eu quero tomar tudo que tiver. Sim. A gente tem uma rede de escritórios de agente autônomo importante Sim. que também vendem os nossos produtos. A gente tem um relacionamento com alguns family offices e agora, ano passado, em outubro, saiu a nossa gestora. Sim. Então, algumas coisas a gestora fica. Entendi. Que é uma estrutura separada também. Sim. Em carteira ali também, botando vocês já direcionando. Que criou um veículo para um family office específico, para um investidor específico. Então, acontece isso. Eu acho que acaba muitas coisas ficando no privado por conta disso. Mas a tentativa é sempre trazer para o público. E aí, o nosso desafio é, poxa, como é que eu educo as pessoas da minha base e trago novas pessoas falando de uma tese tão diferente quanto essas? Então, mas é muito legal, cara, assim, entender. E aí, olhando, retomando aquele papo com o VC lá atrás, né, cara? Pô, você fez totalmente o oposto, né? Assim, em vez de concentrar em precatório, não. E quando você vê, eu acho que poucas casas, arriscaria dizer nenhuma, mas eu não tenho esse conhecimento de concorrência em relação ao que você está fazendo, que tem essa pluralidade de teses, né, cara? É interessante. A gente gosta muito de uma empresa americana que chama Yield Street. Yield Street. Eles são, para a gente, um grande benchmark, né? Eles fazem... acaba que a plataforma deles se posiciona para o público mais premium, digamos, um público de investidor mais qualificado. Sim. Óbvio, nos Estados Unidos, um mercado gigante, você pode se especializar em vender só para esse público. Uhum. Aqui no Brasil, um mercado não tão desenvolvido, você precisa vender para vários públicos diferentes. E aí você tem que mexer um pouco mais no teu posicionamento, ficando um pouco mais, digamos, popular. Mas aí você sofre uma dificuldade de entendimento. Você tem que conseguir comunicar com esse cara. Uhum. Mas a gente gosta muito da Yield Street. Cara, de novo, assim, o mercado americano é gigante. Então não tem muito por que eles irem para outro lugar. Sim. E aí você tem algumas outras plataformas que fazem coisas mais de nicho. E uma explicação interessante porque a gente vê valor no que a gente está fazendo é externalidade de rede, né? Por que você tem a Rua das Noivas? Uhum. É a mesma coisa. Por que você vai no supermercado, você precisa ter o creme de barbear, você precisa ter o feijão, você precisa ter o produto de limpeza, etc. Acho que precisa ter um pouco de tudo lá em alternativos, só que com consistência de longo prazo. Esse é o desafio. Pô, foda, cara. Muito bacana.